Você que tem aprendido conosco sobre a graça de Jesus, retribua se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para receber notificações das nossas novas mensagens, deixando o teu like e compartilhando nossos vídeos com seus grupos de amigos e receba graça sobre graça na tua vida, no nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo cheio de sabedoria, que jamais abandona o Senhor. A palavra de Deus diz assim, no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra se admirarão, vendo a besta, que era e já não é, mas que virá. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Glórias ao nosso Deus, o Senhor dos exércitos.
Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra aumente a tua fidelidade a Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, prostituição ou meretrício são expressões que definem, no mundo material, uma pessoa que realiza a troca consciente de favores sexuais por dinheiro, valores ou interesses. Essas duas palavras, prostituição e meretrício, são sinônimas entre si, porque têm exatamente o mesmo significado. Na Bíblia, encontramos ambos os termos indicando tanto a prostituição física ou material, quanto a espiritual. A prostituição física é condenada na Bíblia porque é um pecado contra o próprio corpo. E para nós, filhos de Deus, ela é inaceitável, já que o Espírito Santo habita em nós. Não podemos entregar os nossos corpos cheios do Espírito Santo de Deus a uma meretriz dominada pelos demônios. Não podemos tentar misturar o Espírito Santo com demônios. A prostituição espiritual, na forma considerada pelo nosso Deus, corresponde a uma pessoa que, tendo conhecimento dos caminhos do Senhor, de forma deliberada adota outro caminho, distante do Senhor, rejeitando e desprezando as leis e mandamentos estabelecidos pelo nosso Deus. Isso é um ato de traição, porque a pessoa abandona o Deus Criador, aquele que nos criou com tanto amor e que está sempre à nossa disposição para nos acudir, para nos socorrer, e decide aliar-se a um falso Deus, que na verdade corresponde a um ídolo, ou seja, um demônio. Justamente, sabe quem, meus amados irmãos? O inimigo de Deus, e que também é o inimigo das nossas almas. O Senhor afirma em sua palavra que prostituição de qualquer natureza é abominação. É algo que lhe causa nojo, que lhe causa repulsa. Você deve estar pensando assim: prostituta e meretriz são palavras fortes. E são mesmo, meus irmãos. E sempre foram através dos tempos. Mas não deixam de ser expressões bíblicas. E as Escrituras usam as duas palavras com ambos os sentidos que acabamos de descrever, tanto o material quanto o espiritual. Agora, por que razão a Bíblia usa essas expressões tão fortes? Primeiramente, meus irmãos, precisamos compreender que não se cura uma enfermidade grave, como o câncer, por exemplo, com melhorão. De igual modo, nenhum médico prescreve
aspirina para a cura do HIV? É preciso que o medicamento e a dosagem sejam adequados à gravidade do quadro clínico do paciente. Dessa forma, o Senhor decidiu transmitir aos leitores da sua palavra o seu grau de indignação e descontentamento com determinadas situações, como algumas que veremos durante esta ministração. Deus usou palavras e expressões fortes para nos transmitir com bastante fidelidade o seu sentimento e a dimensão dos problemas por ele narrados nas Escrituras Sagradas. Mas veja o que é interessante, meus irmãos. A despeito da dureza da palavra, Deus incluiu na galeria dos heróis da fé, no livro de Hebreus, e com menção honrosa, a prostituta física Raabe, que foi poupada da morte quando da invasão da sua cidade, por haver acolhido em paz e pela fé os espias de Israel em Jericó. Deuteronômio 23, 17. Não haverá prostituta dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Não trarás o salário da prostituta, nem preço de um sodomita, à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque ambos são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. 1 Coríntios 6, 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Hebreus 11, 30. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Meus irmãos, mas essa não foi a única vez, também, em que o Senhor se utilizou de uma prostituta física para cumprir com seus propósitos. Deus ordenou ao profeta Oséias que se casasse com uma mulher de prostituições. No caso, foi Gomer, uma prostituta física, para representar a corrupção espiritual dos filhos de Israel, que haviam se desviado totalmente dos caminhos estabelecidos pelo Senhor. Oséias 1, 2. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Israel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Israel sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Israel. E tornou ela a conceber
e deu à luz uma filha. E Deus disse: põe-lhe o nome de Lo-ruamá, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Lo-ruamá, concebeu e deu à luz um filho. E Deus disse: põe-lhe o nome de Lo-ammi, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Notem, irmãos, como Deus revela, através do profeta Oséias, no trecho que acabamos de apresentar, a sua indignação com a casa de Israel e como ele, o Senhor, havia desistido dos filhos de Israel, abdicando até mesmo de ser o Deus daquele povo por ele escolhido. Tudo por causa da prostituição espiritual, ou seja, da rebeldia e da idolatria. Sabemos, meus irmãos, que Deus odeia a prostituição física, mas através desses trechos que apresentamos, fica comprovado que ele, o Senhor, odeia ainda mais a prostituição espiritual. Deus é uma pessoa diplomática, meus irmãos, e não usa expressões de baixo calão. Ele é como o que chamamos aqui na Terra de uma pessoa polida, educada, de altíssimo nível. E ele espera que nós também sejamos assim. Mas ocorre que, vez por outra, ele se entristece conosco, o que não deveria acontecer. E em 100% das vezes, isso ocorre devido à rebeldia do homem. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que tem filhos e que os ama, também se encoleriza quando, após indicar por repetidas vezes o caminho ao seu filho, ele se desvia e despenca na ribanceira. Ora, nós temos sentimentos, mas o nosso Deus também tem. Afinal, nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. E isso, meus irmãos, deveria ser o bastante para nos comprometer com uma maior facilidade em compreender o coração de Deus. Mas onde será que está o foco da ira do Senhor? Podemos, meus irmãos, deduzir que está na Grande Babilônia, a mãe das meretrizes, já que ela mereceu destaque no livro de Apocalipse. Mas atenção, meus amados irmãos, onde existe mãe, existem também filhos ou filhas. E a palavra de Deus nos dá indicações claras de quem são essas personagens tão intrigantes. Analisemos, pois, alguns trechos bíblicos. Apocalipse 17, 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual
se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Meus irmãos, esse trecho bíblico, extraído do nosso trecho inicial, que foi extraído do livro de Apocalipse, nos revela que a grande prostituta é aquela com a qual se prostituíram os reis da terra. A despeito, meus irmãos, da farta simbologia utilizada no livro de Apocalipse, já que foram visões indescritíveis com palavras humanas, observem que raríssimos são os chefes de Estado que não programam entre os seus primeiros atos após assumirem o poder, isso em qualquer país do mundo, uma viagem a Roma para se curvar diante do Papa e beijar a mão do Papa. Mas o que tem o Papa para que as pessoas se rendam a ele? A palavra de Deus nos diz que nós devemos nos curvar somente diante de Deus. O Papa não é Deus. Observe que Pedro, meus irmãos, discípulo e apóstolo de Jesus, um dos que conviveram pessoalmente com o Senhor, e de quem até mesmo a sombra curava os enfermos e libertava os endemoniados, não aceitou que Cornélio e nem ninguém se curvasse diante dele, esclarecendo que ele era homem e não Deus. Nem o Papa, nem a Igreja Católica seguem a palavra de Deus. Muito embora a Igreja tenha sido criada justamente para isso. Então, como definimos no começo, essa é uma instituição que se prostituiu espiritualmente, porque deixou ao Senhor para seguir a milhares de falsos santos e deuses por eles mesmos criados. Continuando, no versículo 2 do trecho que acabamos de apresentar, a palavra de Deus nos informa que os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Ora, não existe, meus irmãos, instituição religiosa mais abrangente em todo o mundo do que a Igreja Católica. E a palavra vinho, nesse trecho, está representando doutrina, ensinamento, indicando que uma grande parte das pessoas do mundo, incluindo até mesmo algumas que são de Deus, estão sendo iludidas pela Igreja Católica, e essa é a razão da ira do Senhor. Mas pessoas de Deus dentro da Igreja Católica, sim, meus irmãos. Antes de me converter, eu fui da Igreja Católica. Certamente você foi também. Então, existem outros irmãos, e a prova disso vem num trecho bíblico que veremos daqui a pouquinho, que diz que Deus está dizendo assim: sai dela, povo meu. Então, existe povo de Deus ainda dentro da Igreja Católica. Atos 5, 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos
entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava ajuntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Atos 10, 25. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Glórias a Deus. Muita gente, meus irmãos, principalmente os fiéis do catolicismo, não creem na rebeldia da Igreja Católica. Se você, meu amado irmão, minha amada irmã, é uma dessas pessoas que não acredita que a Igreja Católica está na contramão da Palavra de Deus, certamente é porque você nunca chegou a realizar uma leitura completa da Bíblia original. Digo a Bíblia original e não aquela maquiada pela Igreja Católica. Então, analise conosco alguns trechos dos 10 mandamentos. Êxodo 21. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Meus irmãos, aí temos o primeiro dos 10 mandamentos. Mesmo diante do esclarecimento e da ordem deixada por Deus, a Igreja Romana afronta o Senhor com a alegação de que existem 4 deuses: Pai, Filho, Espírito Santo e até mesmo Maria. E isso sem contar os milhares de santos que são criados por eles e adorados por eles como se fossem deuses. A Bíblia fala, meus amados irmãos, de um único Deus em 3 pessoas. E colocar Maria como deusa significa conceder a deidade, a divindade, a uma pessoa concebida em pecado, como qualquer um de nós. Ou então, trazer ao Senhor Jesus, que é santo, para o nível de um ser humano pecador. Esses são autênticos atos de prostituição espiritual. Agora, meus irmãos, se Maria fosse deusa, ela própria não teria se intitulado como serva do Senhor e reconhecido a sua baixeza diante de Deus. E também não teria revelado que, como todos nós, ela também necessita de um Salvador. A palavra de Deus
nos revela que Maria, por ter sido escolhida para a função nobre que recebeu de dar à luz a Jesus, seria chamada pelas gerações de bem-aventurada, mas não deusa. Essa é mais uma das grandes prostituições espirituais acumuladas pela Igreja Romana. Lucas 1:30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Lucas 1:46. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Êxodo 20:4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Meus amados, estamos de novo nos 10 mandamentos, né? Deus colocou a proibição do uso de imagem de escultura como seu 2º mandamento. Mas, no entanto, o que mais se vê na Igreja Romana são estátuas e imagens dos seus milhares de santos, em mais um ato de rebeldia, desobediência e evidente prostituição espiritual. Êxodo 20:5. Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Meus irmãos, o costume da Igreja Católica de adorar imagens é uma agressão ao Deus Criador. E observem que o Senhor deixou claro que os que se encurvam, beijam e tocam e servem a imagens,
estão debaixo de maldição até a terceira e quarta geração. E ainda, segundo a palavra de Deus, os que adotam essa prática não amam, mas odeiam ao Senhor. Sim, meus irmãos, toda vez que um papa, bispo ou padre levanta a imagem de um suposto santo diante dos seus fiéis, ele está negando o Criador e realizando uma expressão de ódio a Deus. E convida aos seus fiéis a fazerem o mesmo. E de igual modo, meus irmãos, o fazem todos os que, diante das imagens, suspiram, manifestam seu amor, realizam pedidos e agradecem as imagens por milagres que elas não realizaram. São pessoas que deixam de seguir ao verdadeiro Deus para seguir a um boneco ou uma foto que tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, narizes, mas não cheiram, mãos, mas não apalpam. Um falso Deus, um ídolo, que na verdade esconde em si um demônio. A palavra de Deus diz ainda que se tornem assim, exatamente como seus ídolos, bonecos sem vida, todos os que os fazem e os que neles confiam. Essa é mais uma pura, legítima, autêntica, inegável e explícita prostituição espiritual. 1 Coríntios 10, 19. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Salmo 115, 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Meus amados, Êxodo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Meus amados, esse outro mandamento estabelece que não cobicemos nada do nosso próximo. Ou seja, que não desejemos o que não nos pertence. O celibato
além de uma afronta ao Deus Criador, que disse que não é bom para o homem estar só, é um estímulo ao descumprimento desse mandamento. Porque a necessidade não apenas social, mas também sexual, está presente na natureza, tanto do homem quanto da mulher. E a proibição do casamento, medida criada pela Igreja Católica, que vem atravessando os séculos, é semelhante a uma barragem que represa um volume cada vez maior de águas e que em determinado momento começa a apresentar fissuras na sua estrutura, gerando pequenos vazamentos que vão gradualmente aumentando, até que um dia ela se rompe por completo, causando grande estrago nas imediações. Por não ter uma esposa que o acompanhe e o complete, a necessidade do homem converge justamente para o que não lhe pertence. Esses seres jovens, inocentes e indefesos são o alvo dos atos de violência de que se tem tomado conhecimento através da mídia nos últimos anos. Não se pode negar, meus irmãos, a pedofilia é um descumprimento de mais esse mandamento de Deus, e o celibato é um incentivo à pedofilia e ao homossexualismo, que também é reprovado pelo Senhor. E essa prostituição espiritual, de tão grave, já chegou até os céus, razão pela qual o Senhor chama a essa instituição de a Grande Babilônia. A cidade que foi destruída por Deus devido à sua corrupção moral e espiritual, a sua prostituição. Mas além da simbologia, na Bíblia também encontramos ordens e orientações diretas de Deus. E o Senhor está dizendo, em alta e viva voz, sai dela, povo meu. Gênesis 2, 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que o Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Apocalipse 18, 1. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente, com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia,
e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Mas observem, meus amados irmãos, que a Bíblia fala de mãe das prostituições. Então, como prostituições está no plural, como já vimos, existem vários tipos de prostituição. E também, como se refere à mãe, então certamente existem as filhas. Porque não pode haver maternidade sem haver filiação. Mas então, quem seriam essas filhas da prostituição? Voltemos, meus irmãos, à definição que apresentamos ao início sobre a prostituição espiritual. As filhas da prostituição são aquelas que também se desviaram dos caminhos estabelecidos por Deus. E aí certamente se inclui todas as crenças que andam distantes do Senhor, como por exemplo, meus irmãos, o espiritismo, o budismo, o islamismo, o hinduísmo, o judaísmo, porque não recebeu a Jesus, e inclusive o suposto evangelismo da lei de Moisés, que não segue ao Jesus ressuscitado, mas vive ainda no Jesus homem e no Jesus morto, que não existem mais. E isso, meus irmãos, entre muitas outras crenças, Jesus encerrou a lei de Moisés. Portanto, quem insiste em permanecer nesse regime doutrinário está vivendo na desobediência e, portanto, também está corrompido espiritualmente. Lutar contra Deus, meus irmãos, é pecado. E a insistência no pecado é iniquidade e prostituição espiritual. Colossenses 3:5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios 5:3. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Romanos 10:11.
Irmãos, o bom desejo do meu coração e oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Gálatas 3, 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Apocalipse 19, 1. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Meus amados, o pecado da prostituição espiritual, principalmente da Igreja Católica, estão patentes diante dos olhos de todos. Só não vê quem não quer. Então não digam que eu estou atacando e ofendendo aos irmãos da Igreja Católica. Meus irmãos, vamos compreender o seguinte: eu não tenho o menor interesse em ofender ou atacar a qualquer pessoa ou instituição, mas eu tenho o chamado para pregar as verdades de Deus, e disso eu não abro mão, eu não posso me omitir. Mas eu aponto também os erros da igreja evangélica. Glórias a Deus. Portanto, meus irmãos, não existe qualquer discriminação da minha parte. Observe que eu trato mais dos pecados da igreja protestante até mesmo do que da igreja romana. Muito mais. Eu falo, meus irmãos, do que está na Bíblia, daquilo que Deus me inspira e me autoriza a falar. Eu não invento situações. Ao contrário de atacar a Igreja Católica, eu, que já fui católico quando criança, e isso por imposição dos meus pais, eu tento abrir os olhos a esses irmãos que estão como ovelhas que não têm pastor.
E eles não têm a mínima ideia do precipício em que se encontram. Jesus se compadeceu das ovelhas sem pastor e fez o mesmo. Como vemos no versículo que está aqui embaixo. Agora, me apontem, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, ao menos uma situação que eu tenha tratado aqui nessas centenas de mensagens da graça de Deus, que não seja a pura expressão da verdade. Então, precisamos compreender que não sou eu que ataco a Igreja Católica ou a qualquer outra pessoa ou instituição. São eles que atacam a si mesmos. Meus amados irmãos, eu não vou, em hipótese alguma, dissimular ou tentar tapar o sol com a peneira. O meu compromisso é com o Senhor e com a verdade. Quisera eu agradar a todos, meus irmãos, mas nem Jesus conseguiu essa façanha. E por que conseguiria eu? Quando é possível, meus amados, agradar as pessoas, eu dou graças a Deus. Mas quando não é possível, eu dou glórias a Deus. Mas estejam certos, meus amados irmãos, a Ele, ao Senhor Jesus, eu vou estar sempre, em todo o tempo, buscando agradar. As pessoas não compreendem que a palavra de Deus não foi feita para todos e nem para agradar a ninguém. Então, se as pessoas gostam ou não, curtem ou não, para mim isso é indiferente. Deus nos deixou a Bíblia para conhecermos e seguirmos as suas ordens e mandamentos. Para agradar ao mundo, meus irmãos, estão as publicações humorísticas, os livros de comédias e os contos dos homens. Mas elas agradam apenas a esta vida presente, que é temporária. Enquanto que a palavra de Deus foi composta para nos direcionar e alegrar a eternidade daqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. E o interessante, meus irmãos, é que quem é de Deus ama ser orientado por Ele e ama seguir a palavra da verdade, porque vive para Ele, para alegrá-lo. Então segue, sem questionar, as instruções do Senhor. Assim sou eu. Assim seja você também, meu amado irmão, minha amada irmã, no nome de Jesus. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos, na sequência, apresentando mais uma oportunidade para vocês se juntarem a nós. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com a minha foto, que irá aparecer no final. Aí você se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. E então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 200 vídeos publicados, tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão,
minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Fique conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, meu amado irmão. Fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado, exaltado e glorificado seja o único Deus. O nome dele é Jesus. Não murmure, meu amado irmão, minha amada irmã. Não se entristeça com a mensagem. Dê glórias a Deus. A esse mesmo Deus que me ama, que te ama e que está dizendo, mais uma vez, sai dela, povo meu. Glórias a Deus.